Eu me chamo André. Muito bom a gente poder estar junto como família. Estamos aqui, mais uma vez, celebrando, ouvindo, compartilhando. Agora há pouco pela manhã, antes de iniciar a nossa celebração, estava conversando com um irmão, fui tão edificado com a história, com a vida real, história real. E é tão bom a gente ser edificado com histórias reais, porque nós não temos como ser edificados apenas com histórias fictícias, com boas histórias, com boas ilustrações, mas a gente é edificado quando nós ouvimos histórias reais acerca daquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Amém? É muito bom a gente poder viver isso juntos. E eu sei que cada um de nós aqui temos objetivos, estamos aqui com um objetivo, estamos aqui com um propósito. Existe um propósito na vida de cada um de nós, um propósito nos movimentos que nós fazemos, um propósito que nós realmente perseguimos, porque nós cremos que aquilo vai ser algo que vai fazer sentido nas nossas vidas. Eu quero começar hoje falando sobre pequenas coisas que fazemos, mas que têm um propósito. Por exemplo, se vamos à academia, é para nos exercitarmos. A gente sabe que tem aqueles que vão para a academia e ficam só escutando música e olhando o celular. É verdade, isso acontece. Mas, se nós vamos à academia, nós queremos nos exercitar, queremos ter saúde. Se vamos ao médico, nós queremos avaliar a nossa saúde, queremos que alguém que estudou para isso possa nos dizer algo, possa falar algo aos nossos corações. Nós queremos que a nossa vida, né, desejamos que ela seja bem cuidada. Então, nós vamos ao médico para isso. Nós temos um objetivo com isso. Todos nós desejamos a longevidade. Né? A avó da Sidné tem 86, desculpe, já ia dizer 90, mas a mãe dela, não, a irmã dela tinha 99 anos, meu Deus. Veja bem, a longevidade, né? Algumas pessoas têm mais longevidade. E é interessante isso. E se nós vamos à farmácia, normalmente a gente deseja comprar remédios, não é verdade? Se bem que hoje em dia tem até a ração de cachorro, né? Na farmácia, eletrodoméstico e até medicamentos. A gente sabe que, eu não vou nem dizer o nome da farmácia que vende esse monte de coisa, para não ficar chato aqui, entendeu? Eu não quero fazer nenhuma propaganda. E quando nós vamos à igreja? Vamos lá, quando nós vamos à igreja, por que as pessoas vão à igreja? A gente sabe que a igreja são as pessoas. E nós, naturalmente, chamamos a igreja do prédio, né? Esse prédio, sem nossa presença aqui, ele não significa nada. Não tem nenhuma santidade nele. É claro que nós consagramos ele ao Senhor, né? Nós nos reunimos aqui, consagramos ele, mas esse prédio, sem a presença da igreja, não é nada. Essa é a verdade. A igreja somos nós. Mas por que, então, nós estamos aqui nos encontrando com a igreja? Por qual motivo? Com certeza, ou você está buscando respostas, ou você já encontrou as respostas que procurava e por isso que você está aqui. Amém? Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre propósito. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o título dessa mensagem. Qual o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? E propósito é algo que nos motiva. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Mas todos nós queremos alcançar algo. Nós desejamos alcançar algo. Nós olhamos para a vida das pessoas e vemos elas buscando algo. E é natural isso. Porque nós somos motivados dessa forma. Tem uma frase de John Kennedy que diz assim: esforço e coragem não são suficientes sem propósito e direção. Esforço e coragem não são suficientes sem propósito e direção. Nós podemos fazer um grande esforço, nós podemos ter muita coragem para enfrentar novos desafios, mas a verdade é que o que sustenta o nosso esforço e a nossa coragem é um propósito por trás dele. Nós temos algo que queremos alcançar, e isso é natural do ser humano. Um ser humano sem propósito, ele realmente fica completamente perdido.
Recentemente, agora, nós tivemos aquela tristeza que aconteceu na Venezuela, um momento difícil, momento de muita dor, momento de dificuldades extremas para aquele país, aqueles 2 terremotos de magnitude acima de 7, destruiu aquela cidade. Todos nós podemos ver alguns vídeos na internet de prédios simplesmente desabando. E é muito triste isso, gente. E o que nós temos visto nesses movimentos é algo que nós já experimentamos aqui em 2024 com a enchente, que é pessoas motivadas indo ajudar, pessoas se deslocando de lugares distantes para ajudar, pessoas que estão sendo movidas por um propósito. Elas não estão sendo movidas por as mídias sociais, por likes, talvez alguns estejam até, mas eu quero dizer para você que existe uma movimentação no coração do ser humano. Existe um propósito, algo que nos chama, algo que nos faz fazer coisas que a gente não espera. O propósito, ele faz isso comigo e com você. Quando nós encontramos sentido nesse propósito, nós nos movimentamos, nós investimos dinheiro, nós gastamos nosso tempo para que esse propósito seja atingido, para que a gente possa alcançar isso. Então, o que está acontecendo nesse momento é o mundo se movimentando, pessoas se movimentando, igrejas se movimentando para alcançar até a Venezuela, alcançar para eles amor, alcançar para eles ajuda, alcançar para eles algum tipo de alento no coração. É isso que a gente pode ver. E a nossa vida, ela faz sentido quando nós encontramos um propósito. É algo que eu falei que nos motivava, né? É algo que nos dá foco. Você ter um propósito. Um propósito nos faz ter estratégias, desenvolver estratégias para atingir aquele objetivo, aquele propósito. Um propósito, ele te faz estudar, ele te faz preparar com antecipação, ele te faz sonhar, ele te faz planejar, ele te faz sair de casa numa manhã, um domingo nublado, chovendo, friozinho gostoso, ele te faz vir para encontrar pessoas. Isso é um propósito. É algo maior do que você. É algo que move você. É algo que não deixa você ficar estagnado. Todos nós precisamos de um propósito. Todos nós precisamos de algo para ir atrás. E como igreja, nós também temos nosso propósito. E a nossa igreja, inclusive, tem uma missão que define bem esse propósito. Essa missão, ela diz assim, uma igreja para ser e fazer discípulos de casa em casa para as nações. Uma igreja para ser e fazer discípulos, ou seja, ser discípulos e fazer discípulos de casa em casa para as nações. O que significa isso? Bem, nós estamos aqui por quê? Nós queremos primeiro ser discípulos de Jesus. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Nós queremos ser pessoas que aonde passamos, as pessoas olhem e vejam, puxa, é diferente, tem algo diferente nessa pessoa. Eu vejo uma paz nessa pessoa. Quantas vezes pessoas não abrem o coração para a gente? Quantas vezes pessoas não olham para a gente e começam a falar da sua própria vida? Eu já experimentei muito isso. E não é porque tenho esse chamado ministerial, mas é porque a pessoa nem sabia que eu era pastor. Mas as pessoas, elas, quando sentem algo que elas podem compartilhar a vida, que elas podem abrir o seu coração, elas começam a falar. Começam a falar de coisas pessoais. Mas o que significa isso? Significa que realmente você está cumprindo a sua missão. Como discípulo de Jesus, como alguém que é capaz de levar esperança, como alguém que é capaz de levar a transformação no mundo, como alguém que é capaz de ser confiável, porque nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, em quem nós podemos confiar? No mundo de hoje, em quem nós podemos confiar? Em quem você pode confiar? É difícil. Nós não sabemos em quem podemos confiar no mundo aí fora. Mas quando nós falamos de discípulos de Jesus, isso faz a diferença. Então, a igreja, a nossa missão como igreja é ser um discípulo de Jesus, mas também fazer novos discípulos. E a gente faz isso a partir das nossas casas para as nações. Nós estamos aqui em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, em Ivoti. Estamos
em dois irmãos. Estou falando dos lugares que tem célula. Me ajuda aí, Tiago. Faltou algum? São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Esteio, Canoas. Gente, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém. Porque quando você abre a sua casa, você está dando a oportunidade para alguém que não conhece a Deus. Alguém que precisa de esperança, alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa apenas de amigos, de pessoas que têm um coração realmente puro diante de Deus, para falar dos seus desafios, para compartilhar suas histórias, para ser acolhido e ser cuidado. Nós estamos falando de levar esperança. E é por isso que, como igreja, nós temos tanta clareza sobre qual é o nosso propósito, sobre unir pessoas. Unir pessoas através da vida de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele também tinha propósitos bem específicos que foram entregues a ele. E eu vou dar um panorama para vocês. A gente vai ler o capítulo 22, de Atos 22, mas eu vou dar um panorama para vocês sobre o que estava acontecendo em Atos capítulo 21. Paulo, ele chega a uma cidade portuária chamada Cesareia. Essa cidade, ela foi construída por Herodes o Grande. Isso foi ali entre 25 e 13 antes de Cristo. E o objetivo dessa cidade era diminuir a distância, estabelecer conexão, a fim de rotas comerciais, mas também militares, entre Jerusalém e Roma. Como Roma estava dominando toda a região, então essa cidade era muito importante. Essa cidade ficava ali a 87 quilômetros de Jerusalém, e Paulo, ele chega ali em Cesareia, e quando ele chega ali, ele encontra com alguns discípulos de Jesus. E ao encontrar esses discípulos, eles começam a conversar. Paulo passa ali cerca de mais ou menos 7 dias com eles ali. E Paulo, então, decide ir para Jerusalém. Só que aqueles discípulos, eles advertem Paulo: Paulo, não vai. Não vai para lá. Estou aqui contando a história para você. Não vai para lá. Porque estava acontecendo naquele momento ali a festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, era uma festa que vinham judeus de todas as regiões, de vários lugares do mundo. E, inclusive, estavam ali judeus, que eles eram um grupo de judeus conhecidos como judeus asiáticos, porque eles eram da Ásia Menor, especificamente ali da região da Turquia. E esses judeus, eles eram muito preconceituosos. Eles eram muito inflexíveis. E eles realmente tinham neles uma violência que era fanática, tá? Apegados à religiosidade. Eles eram implacáveis para produzir qualquer tipo de tumulto, levar o povo a qualquer tipo de alvoroço, causar distúrbios e situações de violência extrema no meio do povo. Então, esses judeus, eles também estavam lá. E é bem provável que esses judeus fossem os judeus que se opuseram a Paulo quando ele estava em Éfeso e em outras cidades daquela região de Éfeso. Então, com esse contexto, então, Paulo ele vai até o templo em Jerusalém. Ele sai daquela onde ele estava e eu fiquei pensando, puxa, mas por isso que eu botei essa informação de quantos quilômetros? 87 quilômetros, né? Então, ele pegou a freeway. Eu não sei quanto tempo ele levou, mas devia ser pelo menos um dia de viagem, um dia e meio. Eu não sei se ele foi a cavalo, qual o ritmo, se ele pegou carona, se ele caminhou um pouco, eu não sei. Eu ia imaginar que se tivesse uma bicicleta lá ia ser ótimo. Eu gosto muito de andar de bicicleta, mas Paulo ele teve que fazer essa movimentação. Por quê? Porque ele tinha um chamado, existia um propósito no coração dele. Deus colocou algo no coração dele ali. Ele tinha que ir para Jerusalém. Apesar de ser advertido, apesar dele, alguém falar para ele, não vai, é perigoso nessa época. Ele foi, porque existia no coração dele algo que ele tinha que fazer. E Paulo, então, ele chega até o templo, e a primeira coisa que ele faz, como um judeu, ele já conhecia Jesus já tinha se encontrado com ele. Isso aconteceu no capítulo 9 do livro de Atos. Ele chega e a primeira coisa que ele faz é ir ao templo para se purificar. E quando Paulo estava lá, fazendo naquele período de purificação,
aqueles judeus asiáticos, aqueles homens que gostavam de incitar a violência, eles já tinham espalhado várias mentiras a respeito de Paulo, porque eles nutriam um ódio profundo contra Paulo e contra a mensagem que Paulo pregava. Eles não queriam saber do que Paulo dizia. Então, para eles, ver Paulo no templo, um local considerado o coração do judaísmo, foi realmente a faísca que acendeu aquele barril de pólvora para que uma intolerância religiosa, para que um ato de violência fosse, naquele momento, empurrado para acontecer. Então, eles começaram a acusar Paulo de ter introduzido um gentil, porque Paulo tinha trazido um amigo junto com ele, que era um gentil, ele não era judeu. Então, só para você entender, gentil era um não-judeu ali. E ele trouxe aquele homem, e ele estava acusando Paulo de ter levado aquele homem para dentro do templo, para uma área que ela não era permitido que gentios entrassem, só judeus poderiam entrar naquela área ali do templo. Só que era uma mentira. O que eles tinham visto era Paulo andando com esse homem, só que Paulo ele não levou ele para o templo. Mas aqueles homens, eles supuseram que Paulo tivesse levado aquele homem até o templo. E com isso, então, para os judeus, isso seria uma profanação do templo, né? Era algo como se fosse uma ofensa capital, algo terrível, que inclusive os próprios romanos, as autoridades de Roma, eles permitiam que a pena aplicada para esse tipo de situação fosse a pena de morte. Porque para o romano, ele queria que tudo ficasse bem controlado. Ele não queria que tivesse nenhum tumulto na cidade. Para um imperador romano, para um legislador romano, deu um trava-língua aqui agora, desculpa, gente. Para um legislador romano, para eles não ter um tumulto na cidade que estava sendo dominada pelo Império Romano, era ótimo. Era bom para os negócios, era bom para a administração, ele poderia continuar ali com as suas regalias, com os seus benefícios, e estava tudo certo. Então, manter o povo em ordem era uma das questões mais importantes ali. E, por isso, eles permitiam, então, a pena de morte para esse tipo de situação, para que os judeus se acalmassem. E, dessa forma, então, Paulo é preso, certo? Ele é acusado de falar contra o povo, contra a lei de Moisés e até contra o templo, por essa suposta falha, por esse suposto situação de ter levado um gentil para lá, só que não foi verdade. E aí Paulo é preso. E em seguida que ele é preso, e ele tinha, assim, uma certa, vamos dizer assim, os romanos, eles tinham, naquela época ali, naquele momento, eles davam a oportunidade para Paulo. Ele falava muito bem, ele articulava muito bem, ele tinha a cidadania romana, mas Paulo, então, pede a palavra para um oficial romano. Ele queria dirigir essa palavra para todo o povo. E aquele oficial romano, então, permite que Paulo dirija a palavra para todo o povo. E agora eu quero que você me acompanhe na leitura de Atos, capítulo 22, que é justamente o que Paulo vai falar. Ele vai contar o testemunho dele, e ele começa falando em aramaico, que é a língua original dos judeus, e isso faz com que todo o povo preste atenção no que ele está dizendo. E abra a sua Bíblia, então, aí, vai aparecer na tela também aqui, Atos capítulo 22, a partir do versículo 1. Versículo 1. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eu lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas.
Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha deles a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Até aí. E aqui quando Paulo, ele termina de dar esse testemunho, aliás, ele não terminou. Quando ele fala que foi enviado para falar aos gentios. Então, a sequência do próximo versículo, versículo 22, a gente vai ver que a multidão fica desesperada e começa a gritar, e eles começam a dizer, para tirem esse homem daqui, né, tirem esse homem da face da terra, porque ele não merece viver. Então, aquele povo, ele ficou incendiado, ele ficou revoltado, ele ficou irado, porque eles queriam matar Paulo. Então, eu estou te falando aqui todo o contexto. Eu não vou desenrolar com você aqui hoje o restante dessa história. Até te encorajo a ler essa história depois, mas eu quero que você entenda que Paulo, ele dá um testemunho, e nesse testemunho ele fala algo que inclusive nem está lá no capítulo 9, que é a conversa dele com Ananias, ali nos versículos 14 até versículo 16. O chamado de Paulo aqui, ele é claro, é um chamado para um cumprimento do plano soberano de Deus. No versículo 14, ali diz: o Deus de nossos antepassados o escolheu. Então, Paulo, aqui, ele é chamado e ele tem um propósito. Deus tem um propósito sobre a vida de Paulo. Deus tem um propósito sobre a vida dele, algo que ele quer fazer, a realizar com a vida de Paulo. E eu quero dizer para você que há um propósito de Deus também para a vida de cada um de nós. Você crê nisso? Fala para alguém que está do seu lado: há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Há um propósito de Deus para você, homem, para você, mulher, para seus filhos. Há um propósito de Deus para a sua vida, para aquilo que Deus quer fazer. Veja bem, quando o Senhor estabelece algo, Ele escolhe alguém, Ele quer algo com essa vida. Não é sem sentido. Há um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. A nossa vida não é algo que está acontecendo sem sentido. E eu gosto muito de uma frase que tem no livro Uma Vida com Propósito: você não está aqui por acaso. Amém? Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E veja bem, isso aqui não é tipo uma revelação, já está na palavra, entendeu? Não estou entregando uma profecia nova. Gente, já está na palavra.
já está na palavra. Deus tem um plano para nossas vidas. Você crê nisso? Deus tem um plano para a sua família. Você crê nisso? Deus tem um plano para os seus filhos. Amém? Creia nisso. Deus criou você para um propósito específico. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Paulo, ele fala sobre o propósito, o projeto de Deus para a vida, para nossas vidas. E quando ele está falando o que Gamaliel foi quem ensinou ele. Quando ele está falando ali, quando Ananias fala com ele, encontra com ele, e ora por ele, e cai as escamas dos olhos dele, nos versículos 14, 15 e 16, eu quero destacar esse texto, vai aparecer para você aí. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e daquilo que ouviu. E agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. É interessante porque quando isso é relatado lá no capítulo 9, esses detalhes, eles não aparecem. Mas aqui, quando Paulo está dando testemunho dele, ele faz questão de falar algo mais que aconteceu naquela conversa dele com Ananias. E é muito bonito isso, porque agora, dando o testemunho dele, ele começa a mencionar detalhes sobre aquela situação, começa a falar pequenas coisas que antes não tinha falado, que nós não tínhamos visto na palavra, mas agora que começa a fazer sentido, falando sobre um chamado, sobre um propósito. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Você precisa acolher esse propósito. Você precisa lembrar que você não está simplesmente aqui por acaso, vivendo por viver. Você não está aqui participando com esta igreja simplesmente ao acaso. Existe um plano de Deus para a sua vida. Existe um projeto de Deus para a sua família. Você está aqui, assim como Deus designou Paulo com propósito, você está aqui também com um propósito. E esse propósito, nós podemos ver ali que ele é um propósito tríplice. Já vou explicar isso para você, mas ele é tríplice e progressivo, ou seja, existe um crescimento, existe uma ordem de avançar nisso. Esse propósito tríplice é conhecer a vontade de Deus, é ver o justo aqui é o Cristo, o Messias, é ver o justo e ouvir as palavras da boca dele. É testemunhar o que vimos e ouvimos sobre Jesus. Deus deseja que você e eu, a gente possa viver esse propósito tríplice e progressivo. Deus deseja que nós entendamos isso, mas que a gente possa viver isso, e isso possa ser algo que acontece, não fica estagnado, acontece, ele é progressivo, você avança. A gente falou sobre propósito, nós queremos tanto crescer profissionalmente, queremos tanto crescer em alguma área da vida, e nós fazemos cursos, fazemos capacitações, nós nos dedicamos, mas o que aqui a palavra está dizendo é que esse crescimento progressivo, ele tem que ser também na vida espiritual de um discípulo de Jesus. Esse crescimento progressivo, ele tem que acontecer no dia a dia. Nós precisamos buscar a ele todos os dias. A primeira parte desse propósito, que é progressivo, eu disse que era tríplice, então a primeira parte é que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E aí no versículo 14, nós vemos ali Ananias dizendo para Paulo, que ele escolheu para o quê? Conhecer a vontade de Deus. Conhecer no verbo do grego aqui é ginosko. Esse verbo significa aprender a conhecer. Ele significa obter conhecimento e perceber o que está acontecendo ao redor. Saber, entender, é ter um relacionamento íntimo. É algo profundo, é algo muito além do simples ouvir falar. É através do conhecimento de Deus que nós somos transformados. E nós podemos encontrar, então, a verdadeira sabedoria e entendimento. Porque o mundo que nós vivemos tem muitas frases sábias, tem muito entendimento, muito conhecimento, mas a verdadeira sabedoria e entendimento, você só vai conseguir de um jeito, conhecendo a palavra,
conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, buscando nesta palavra tudo que você precisa. Esse verbo, ele também é usado para estabelecer, para definir, a união entre um homem e uma mulher. Ou seja, esse verbo ele significa uma intimidade e uma união em todos os aspectos da vida. Quando nós iniciamos uma caminhada com Cristo, nós aprendemos a perceber como será que é a vontade de Deus para a minha vida. Nós começamos a tentar entender como é a voz de Deus para a minha vida. Eu começo a experimentar coisas novas. Eu começo a experimentar o Senhor falando comigo através da palavra. E às vezes a gente tem a impressão de que Deus está falando de forma audível. Sabe aquela brincadeira, tipo, peraí, alguém falou alguma coisa comigo? Sabe quando Deus fala com você e você tem certeza que foi Deus? Quando você ouve uma voz, que ela traz paz, que ela traz alento para o coração, que ela traz calmaria. Não é uma voz de confusão, não é uma voz de indecisão, não é uma voz de distorção da verdade, mas é uma voz que te traz paz. E a gente fica perguntando muitas vezes, tá, Deus, espera aí, deixa eu entender, tu que está falando comigo, é isso mesmo? É isso mesmo? E nós queremos ter certeza, porque nós não queremos errar. Nós queremos acertar. Lembra? Nós temos propósitos. Nós queremos acertar. Nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos ser bem-sucedidos no trabalho, na família, em tudo que fazemos, nos estudos, nas capacitações, enfim. Como ser humano, todos nós desejamos ser bem-sucedidos. Essa é a verdade. Só que muitas vezes nós vamos buscar sabedoria em lugares que a sabedoria não está. Muitas vezes a sabedoria, ou melhor dizendo, nós buscamos sabedoria onde ela não está, porque a sabedoria toda está na palavra, na oração, no tempo com o Senhor, na intimidade com Ele. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a orar. E na nossa jornada, a gente começa a caminhada com Cristo, quando nós começamos, a gente começa a orar por um melhor emprego, ter certeza se aquele emprego é o emprego que eu deveria estar ou não. Por exemplo, nesse momento, nossa família tem orado por uma casa aqui na região do Vale dos Sinos. Aonde que a gente vai morar? Não sei. Há poucos dias atrás eu disse para Deus, Deus, eu desisto de ficar eu procurando com as minhas próprias forças, eu ficar procurando a casa ideal, assim, Deus, mostra onde é que tu quer que a gente vá, porque aonde a gente for, a gente vai abrir a nossa casa, e a gente vai abrir célula, e a gente vai dar oportunidade para pessoas conhecer Jesus. É isso que nós queremos fazer, e esse projeto, ele é muito maior do que a minha vontade. Eu desejo profundamente isso, mas esse projeto é um projeto que nasceu primeiro no coração do Senhor, de abrir a casa, de que pessoas venham a conhecer o Senhor, de que pessoas venham a ter paz, pessoas venham a encontrar um lugar, pessoas, uma família espiritual que possa cuidar delas. Então, quando eu tenho um propósito muito maior, as coisas fazem sentido. E a gente aprende a entregar na mão de Deus. Não sei se você tem submetido tudo ao Senhor de Cristo, as suas vontades ao senhorio de Cristo, porque você precisa fazer isso. Nós temos um propósito. E isso significa que, quando você submete isso à vontade de Deus, você vai ter realmente você vai ser bem-sucedido, você vai ter sucesso nisso. Nós queremos alcançar, nós desejamos, ansiamos para que o Senhor faça a obra dele nas nossas vidas. Mas a gente esperneia. Mas a gente resiste. Mas a gente, muitas vezes, nós acabamos ficando cansados. A verdade é essa. De fazer com as nossas próprias forças. Deus, ele desejava que Paulo conhecesse a sua vontade. O desejo do coração de Deus é que Paulo o conhecesse mais profundamente.
Deus, ele escolheu Paulo para conhecer a vontade dele, os seus propósitos e o quanto ele deveria sofrer pelo nome do Senhor. Em Atos 9, 15, 16, né, é o texto onde Paulo encontra Ananias, né? E o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Porque Ananias estava com medo, né? Senhor, esse aí é o cara que estava com as cartas para pegar a gente, para levar a gente preso, arrastar a gente preso. E aí o Senhor diz: não, pode ir, porque eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E esse sofrer pelo nome não se trata de um castigo por tudo que Paulo fez, mas representa a honra de glorificar Jesus por também passar por sofrimentos. Representa a honra de glorificar Jesus por também passar por sofrimentos, por passar por lutas, por dificuldades, assim como Jesus passou. No casamento, nós firmamos, por exemplo, uma aliança na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade ou na adversidade, na escassez. Um homem e uma mulher estão dispostos a beber do mesmo cálice, seja qual for. E embora haja os desafios, eles também podem desfrutar de bênçãos espirituais. Encontramos lutas, encontramos bênçãos, encontramos mais lutas, mais bênçãos. Nós devemos lembrar que em Jesus, ao receber os desafios dessa vida, você também vai receber as bênçãos espirituais. Nós não podemos esquecer disso. Nós olhamos para os desafios e vemos que eles são muito maiores do que nós imaginamos. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor também derrama bênçãos espirituais sobre a vida do seu povo. Amém? Vocês estão aí, gente? Amém. João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras do Senhor Jesus. Ele venceu o mundo. E ele não pode voltar atrás do que ele disse. Ele é Deus de verdade. Ele venceu o mundo. Romanos 12, 2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo deixou que a mente dele fosse renovada. Ele pôde experimentar, então, a perfeita vontade de Deus. Gente, quem era Paulo? Ele era um judeu que estava zeloso pelas tradições, que ele tinha a história, né, da vida dele, descendente da tribo de Benjamim. Ele era zeloso, ele era dedicado, e Paulo experimentou a renovação da mente. Ele experimentou a perfeita vontade de Deus. E a primeira parte desse propósito é conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, algumas perguntas de checagem para o seu coração. Você tem sido alguém disposto a conhecer a vontade de Deus? Ou será que a gente pouco pensa nisso no dia a dia? O que Deus deseja para você? Se você já é casado, se você ainda não casou e vai casar, o que você tem ouvido de Deus sobre o futuro da sua vida? O que você tem ouvido de Deus sobre o futuro de você como um profissional? Se você estuda, faz faculdade, que impacto Deus espera através da sua vida? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e isso tem que ser uma prioridade em tudo que nós fazemos. E talvez você nunca pensou sobre qual a relevância em conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero te lembrar que ao conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você terá encontrado, de fato, um propósito que não acaba com as coisas desse mundo, um propósito que é eterno, um propósito que ele não vai ser destruído pelas adversidades, pelas lutas desse mundo. A segunda parte desse propósito tríplice
é que ver o justo, nós precisamos ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. E aqui Paulo ele teve um encontro com Jesus ressurreto. Isso foi de grande importância para o apóstolo Paulo, porque ele precisou dessa experiência que convencesse ele sobre a verdade do evangelho. Ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Inclusive, essa situação diz que ele vê Jesus, né? Ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Até porque ele ficou cego com aquele clarão, com aquela luz intensa. Ele, então, ouviu a voz de Jesus falando com ele, questionando por que ele estava perseguindo ele. Paulo viu o justo e ouviu as palavras da sua boca. Quando Ananias ora por ele e ele volta a enxergar. Então, Paulo teve experiência com o Senhor. Ele teve experiência verdadeira. Ele ouviu a voz do Senhor, ele ficou cego e foi curado e viu que o Senhor podia fazer isso, viu que o Senhor curava, viu que o Senhor podia fazer algo que ninguém podia fazer. Paulo viu a Jesus, quando passou tempo com os discípulos de Jesus, questionando muitas coisas, tentando aprender mais um pouco sobre quem era Jesus, e eles relataram para ele tudo o que ouviram a respeito de Jesus e viram Jesus fazer. Paulo viu a Jesus e passou a ouvir as palavras da boca do Senhor, quando ele percebeu que havia um propósito muito maior para a vida dele. Quando ele percebeu que Jesus era o próprio Deus, que havia se manifestado para ele, em sua infinita bondade, em sua infinita graça e favor. O texto de 2 Coríntios 5:17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo escreveu isso. Escreveu esta carta à igreja em Corinto. Representa uma transformação de vida. Representa algo que, na vida de alguém que era um perseguidor. Imagina, de perseguidor a escravo de Jesus. Você consegue perceber isso? De perseguidor a escravo. E como ele preferia ser conhecido dessa forma. Quantas vezes nas cartas de Paulo ele se apresenta Paulo, servo. Paulo, escravo de Cristo. Olha como ele se apresentava. Porque é dessa forma que ele se considerava. Ele não conseguia fazer diferente, a vida dele não conseguia ser de outra forma. Porque ele, de fato, pôde ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Será que nós temos ouvido o Senhor? Nós temos visto Ele e ouvido as palavras da sua boca? Pensa sobre isso. Eu conheço o Senhor Jesus, mas será que eu tenho ouvido as palavras vindas da boca do Senhor? Estou falando de obediência, estou falando de realmente buscar o Senhor, estou falando de viver algo diferente. Essa palavra aqui não é para entristecer o seu coração. Essa palavra aqui é para motivar você. É para te trazer alegria, igreja. Para te trazer o desejo de buscar o Senhor, de ouvir a voz dEle, de ter algo renovado no seu coração. Sabe aquelas semanas que as coisas não vão tão bem assim? Essa semana que eu acabei de passar não foi tão bem assim. Foi uma semana difícil. Né? Saiu umas faíscas lá em casa, né, Cid? Nós dois. Saiu umas faíscas. Aí a gente teve que voltar atrás, ter conversas necessárias, pedir perdão, reconhecer. Mas, em meio às lutas, há vitória e bênção espiritual, queridos. Amém? Eu não sei quais são as lutas que você tem encontrado, mas há vitória e bênçãos espirituais. Mas nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar aqui, porque aqui nos alinha de novo. Aqui nos dá a direção de novo. Aqui nos faz olhar as nossas falhas, nossos erros, nos confronta novamente. Perguntas para você checar o seu coração. Você tem sido alguém disposto a ver esse Jesus que é justo e ouvir as palavras da boca dele? Você consegue ver Jesus se apresentando para você
no dia a dia, dizendo, fala comigo, me ouve, ouve as minhas palavras, atende a minha voz, me obedeça. Você consegue ouvir a voz dele falando a você? Esteja atento, porque a voz do Senhor, ela é calma, ela é tranquila, ela gera paz, ela traz alegria, ela gera confronto também dos nossos pecados, mas ela traz, depois do confronto, depois que você reconhece, depois que você pede perdão, você só encontra alegria no seu coração, você só encontra gratidão, você só encontra paz, você vai encontrar harmonia nos seus relacionamentos, no seu lar. É isso que nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender. O Senhor tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Ele tem um plano. Você não está aqui por acaso. E a terceira e última parte desse propósito tríplice e progressivo é que nós precisamos entender que o Senhor nos chamou também para testemunhar o que vimos e ouvimos sobre Jesus. Amém? Versículo 15, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. É cumprir o seu chamado, o propósito para o qual Deus te chamou. Você foi chamado para fazer a diferença, para testemunhar. Atos 1:8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Serão minhas testemunhas em Esteio, serão minhas testemunhas em Sapucaia, serão minhas testemunhas em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, em Nova Hartz, serão minhas testemunhas em Ivoti, serão minhas testemunhas, quem sabe, Estância Velha. Né? Tem gente de Estância Velha aqui, Tauã é de Estância Velha. Está pronto, Tauã, para ser testemunha lá? Amém. Amém. Quem mais está pronto para ser testemunha onde mora? Levanta a mão. Amém. Nós precisamos entender que ser testemunha de Jesus Cristo é um presente, é um privilégio. Ser testemunha de Cristo, aonde você estiver. Não importa o que você está fazendo, não importa a situação, compartilhando a sua fé em Jesus. Eu já fiz várias vezes isso, eu já tentei compartilhar da minha fé, testemunhar, e muitas vezes deu errado, gente. Às vezes dá errado, às vezes não dá certo, não sai como a gente quer, mas o Senhor usa a vida da gente mesmo assim. Uma vez eu tentei falar de Jesus para eu vou usar uma expressão que vai identificar a minha idade agora, tá, gente? Eu fui tentar falar para um cara que era metaleiro, roqueiro. Era aqueles roqueiros cheios de metal pendurado e um monte de coisa, e piercing, e pulseira de couro com aquelas pontas de metal. E tinha uma caveira aqui. Na verdade não era caveira, eu lembrei agora. Era o desenho de um diabo, do rosto de um diabo, de um demônio aqui no pescoço. E eu olhei aquilo e eu disse, eu preciso falar para esse cara que Jesus ama ele. E quando eu fui todo empolgado, depois do almoço, a gente se encontrava sem querer no horário do almoço, e um dia ele apareceu e eu olhei assim, é hoje que eu vou falar. E eu fui lá com a coragem, né? Com esforço, mas com propósito. E eu cheguei lá e eu disse, cara, queria te dizer que Jesus te ama. E ele ficou me olhando assim, Deus tem um plano na tua vida. E ele olhou assim para mim e disse assim, tá maluco, cara? E aí o outro cara olhou para ele assim, ficou os dois caras se olhando, e eu assim, agora eu vou apanhar, eu pensei, né? E ele assim, virou as costas, saiu andando. E eu assim, bom, eu tentei, Jesus. Eu tentei. Em outra situação, eu acho que eu já contei essa história, minha esposa conhece essa história. Eu tinha um colega não era um colega de aula. Ele era alguém que pegava o ônibus colegial para ir para a escola, mas ele nunca chegava na escola. Então eu não sei o que ele fazia naquele horário da escola, mas ele voltava no ônibus colegial. E todo mundo tinha medo dele. Porque esse cara é perigoso, ele está mexendo com alguma coisa que não é legal. E eu nunca esqueci o nome dele. O nome dele era Cláudio, e todo mundo chamava ele de Claudinho. E eu não sei por que o Claudinho gostava de mim, no ônibus, me cumprimentava e tal. Só que eu nunca tive coragem de conversar mais nada com ele, além de dizer, oi, tudo bem, tchau, boa semana. Só isso. Até que um dia eu já estava cheio de Jesus. E eu encontrei o Claudinho no ônibus. E assim, eu vou falar de Jesus para esse cara. E nós dois em pé no ônibus, né?
segurando ali. E o Claudinho ali, eu assim, Claudinho, tudo bem? E ele olhou assim, oh, cara, tudo bem? Com aquela empolgação. E aí, nessa hora que ele falou tudo bem, todo mundo já ficou olhando, né? E eu falei assim, preciso falar de Jesus para esse cara. E ele, cara, que bom te ver, cara. Eu disse, como é que tu tá? Cara, eu tô bem demais, Jesus me encontrou. E ele falou assim, eu fiquei parado. E aí ele disse assim, cara, eu estava andando, perdido. E aí eu entrei numa igreja desesperado. E o pastor falou, a mensagem parecia que era para mim. E eu então fui de joelho, ele quase se ajoelhou dentro do eu fui de joelho até lá frente e entreguei minha vida a Jesus. E nessa hora, eu tentando falar, mas com muita vergonha, eu já estava assim. E com vergonha, gente, porque ele falou tão alto. Estava todo mundo ouvindo. E eu queria ser aquele pregador discreto. Não queria atrapalhar a vida de todo mundo, gente. Mas ele foi escandaloso, porque a mensagem da cruz é escandalosa. A mensagem da cruz, todo mundo vai ouvir. Porque a mensagem da cruz é salvação. É vida sobre a sua vida. Se você entende a mensagem da cruz e recebe ela no seu coração, é vida. E o Claudinho foi embora. E eu não falei de Jesus para ele. E eu não disse mais nada, porque ele falou tudo. E quando ele desceu do ônibus, as pessoas ficavam olhando assim para mim estranho, assim, e eu parado assim. Aquilo foi estranho. Teve uma outra situação que eu me empolguei tanto com um texto de Mateus 25 que fala, pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Eu estava tão empolgado com aquele versículo do meu devocional. E eu entrei numa padaria. E quando eu entrei na padaria, eu vi um senhor baixinho, pequenininho. E não sei se você lembra, mas esse texto lá no versículo 40, Mateus 25, 40, diz assim, em verdade lhes digo que tudo que vocês fizerem a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. E eu olhei aquele cara baixinho e pensei que está aí. É o pequenino que o Senhor me mandou. E ali o texto diz, e a mim o fizeram. E eu pensei, eu estava tão empolgado com aquele texto, e aquele cara estava de chinelinho de dedo. E ele olhou para mim assim, parecia o gato de botas aquele, né? Me dá um pão, sabe? E eu olhei para ele, claro. Aquilo tocou meu coração. Eu assim, Jesus veio falar comigo, né? Veio me pedir pão. E eu comprei um sanduíche para ele, um cafezinho. E eu dei para ele, e eu olhava para ele assim, cara, Jesus veio falar comigo. E eu disse assim para ele, teu nome é Jesus? E ele olhou assim para mim, não, meu nome é José. E aí eu, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas sabe, testemunhar do Senhor, às vezes você vai pagar mico, gente. Mas às vezes, você não vai pagar mico, mas eu quero dizer que mesmo que você pague mico, você entregou algo que o Senhor colocou no seu coração. Você fez alguma coisa por outras vidas. A última história que eu quero... Tem muitas, mas eu vou terminar com essa. E vai ser bem breve. Tem um casal que Cid e eu tivemos a alegria de falar de Jesus para eles. Num bairro carente, um lugar que a polícia se entrava de dia, num lugar que você cria até amizade com os traficantes, porque aquele respeito, porque você está levando alguma coisa para os filhos deles. E esse casal, você sabe quem é? Daniel e Adriana, a gente falou de Jesus para eles. A gente pôde fazer uma célula na casa deles. E a partir dessa célula, Deus foi dando um crescimento. E hoje nós temos um campus lá em Gravataí. E sabe o que é mais lindo? Aquele casal que passou muitas lutas, muitas dificuldades, que muitas vezes a gente até ficou desanimado com eles. Eles hoje são anfitriões de célula. E muitas pessoas estão entregando Jesus na casa deles. São líderes de casados para sempre. Obrigado, você tinha me esquecido disso. E a história de restauração do casamento deles é tão forte. Mas tudo isso para que a gente possa entender que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é ser um discípulo e fazer discípulos.
É isso, estou resumindo aqui. Quando Paulo entendeu tudo, Ananias perguntou para ele, e agora? Né? Agora, o que você está esperando? Né? Seja batizado, levante-se, seja batizado. Você está disposto a testemunhar a respeito de Jesus, de tudo que você tem visto e ouvido a respeito dele? Amém? Talvez você diga, eu não sei falar, mas eu te garanto que mais atrapalhado do que eu você não vai ser. Mas se for, a gente sai junto. Porque o Deus vai usar a minha vida e a sua vida, apesar de nós, apesar das nossas falhas. Lembra, há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Esse propósito tríplice, ele é progressivo. É para você crescer, conhecendo a vontade de Deus, ver o justo e ouvir as palavras da boca dele e testemunhar o que vimos e o que ouvimos a respeito de Jesus. O que Deus está falando com você e o que você vai fazer a respeito. E agora? Como dizia Ananias, o que você está esperando? O que você está esperando? Nós não podemos esperar. A pressa da parte de Deus para nossas vidas, para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. O Senhor tem pressa, porque além de nos salvar, de fazer algo em nossas vidas, Ele quer usar a sua vida para salvar outras. Eu quero orar com toda a igreja, quero te convidar para ficar em pé. Quero orar com toda a igreja agora. E a primeira oração é para você, que está entendendo o poder dessa missão, o poder desse propósito. Para você que ainda não fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, para poder viver tudo isso que Ele está fazendo na vida de outras pessoas, para poder ser usado também na missão e na obra dEle. Eu quero fazer uma oração, baixe sua cabeça. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça essa oração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e reconheço a Ti como o único Salvador. Que Teu Espírito faça morada dentro de mim agora nesse momento. E eu possa viver coisas maravilhosas, coisas lindas na Tua presença. Que eu possa ver o Teu propósito na minha vida sendo cumprido. E eu tenho certeza, Jesus, que isso vai me trazer muita alegria. E eu vou poder levar alegria também para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.